Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Moda Life, o nosso podcast sobre moda comportamental. Hoje o bate-papo vai ser muito bacana porque a gente vai falar sobre coloração pessoal. O que é coloração pessoal? De onde vem? Talvez você esteja aí no seu celular, aí passa o dedinho lá e vê um vídeo de um monte de gente trocando tecido e não entende nada disso. Hoje a gente vai falar sobre isso, então fica ligadinho que o bate-papo tá incrível e as minhas convidadas são muito maravilhosas. Antes de eu falar quem são as minhas convidadas, eu quero agradecer o nosso parceiro Ervic Oficial. Entra no Instagram, conhece, gente, Ervic, que é uma linha de dermocosméticos incrível. Inclusive, eles fizeram um lançamento há pouco mais de um mês dessa linha do Hervic, que é uma linha para crescimento dos cabelos, para você que está sofrendo com queda, ou para você, homem, que está ficando careca. Esse aqui é o melhor tônico e essa linha agora está bem completinha, porque antes eu falava para vocês só do tônico capilar, agora eles têm shampoo e ampola de tratamento. Então entra no site da Ervic para conhecer um pouquinho mais de todos os produtos, porque essa linha aqui é um lançamento, mas a Ervic tem uma linha completa, produto para o rosto, corpo, cabelo, você vai amar. Já se inscreve também no nosso canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que subir um novo episódio. E também o nosso Instagram, que é modalife.podcast. O meu Instagram é alessandraalves.lele, me segue lá também, dá essa moral aqui pra mim, obrigada. Gente, agora sim, ó, as nossas convidadas, na verdade eu já apresentei elas aqui pra vocês, uma vez eu convidei elas novamente e até o final deste episódio eu tenho uma novidade para vocês, então vai ser babado. Então eu já vou falar delas. Estamos aqui com elas, consultoras de imagem e estilo comportamental, especialista em cores, imagem e comportamento. As duas, juntando mesmo o tempo de experiência das duas, eu acho que eu vou falar aqui mais de 30 anos. Mais. Gente, mais de 30 anos, juntando as duas. Eu tenho 27. Mas é com umas carinhas novas, né? Ah, sim, então claro. Essa conta a gente deixa pra lá. Mas A gente começou pequena, novinha. Docentes da Belas Artes e sócias do Instituto Mil, que é esse instituto que eu faço merchan a vida inteira e vou continuar fazendo, porque eu me formei lá, sou aluna do Instituto Mil, e aí vocês já viram, né, e já reconheceram as vozes. Hello! Tati Camargo! Palmas! Ai, meu Deus, a gente tá aqui de novo, né, mestra? Feliz da Delícia, vida. delícia. Esse convite é o convite irrecusável. A gente já até falou, né? A Lelê pode chamar a gente a qualquer hora. O que ela quiser, a gente já topou. Né? A gente topa tudo, com a reforma e tudo, lembra? A gente tava com um vizinho amigo. Mas o que a gente fala? Chamou pra falar, principalmente você, que vive a experiência, né, de uma imagem, de um comportamento em cima da consultoria, a gente não tem como não falar nada. Ai, meu E queremos Deus. mais de você, viu? Então, tem novidade. Tem novidade. Até o final do episódio eu conto qual a novidade. Que é babado. Segura. Gente, é o seguinte. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre coloração pessoal. Eu fiz uma temporada falando um pouco sobre as cores, mas a gente não entrou tanto nesse assunto de coloração pessoal. E pra falar de cores, eu tinha que chamar vocês duas, né? Pra mim, é a minha referência. Toda a minha referência de aprendizado vem de vocês. Então, para falar desse tema, tinha que ser vocês. Então, eu quero que a gente converse hoje sobre a coloração pessoal, para quem não faz ideia, e também para as pessoas que já conhecem, mas ainda não tem aquele entendimento, ficam com dúvida. É pra gente embarcar mesmo nessa questão de coloração pessoal, as cartelas e tudo que a gente tem direito. Vamos começar com o que é a coloração pessoal? O que vocês acham? Bora! E olha, eu acho que a gente pode entrar no mérito, né, mestra? Quando falar, puxa, a Adri é das cores, né? Mas eu não posso ser só das cores, porque as cores não andam sozinhas, né, mestra? Não, a gente sabe que cor é uma parte da comunicação, mas cor não é nada, não tem forma. Então precisa das linhas. Exatamente. Como a gente diz, ela é um recheio. Ela entra como conteúdo, mas ela não tem desenho. Forma. Ela não tem forma. E por isso que a gente sempre anda junto, porque ela é a forma, ela é a linha e eu sou a cor. E a gente não pode desassociar mais um do outro. Por isso que não dá para falar só de cores sem a gente citar que as linhas estão ali envolvidas, porque a cor vai vir dentro de algo. Inserida num contexto. E isso é importante a gente saber, né? E coloração pessoal tem a ver com isso, da gente entender as cores que nos representam, que trazem esse contexto.
para quem a gente é e como a gente se comunica. Lembrando, né, que Carl Jung sempre falava, toda cor vai ter um significado dependendo do contexto inserido. Exato. O primeiro contexto da cor somos nós. Nós viemos a cores. Nós temos as nossas cores pessoais, nossos pigmentos pessoais. Cor de cabelo, cor de olho, o tom da pele externo, a reação do tom da pele, que a gente chama de subtom, que a gente vai falar sobre isso depois, né? Sim, como a gente se bronzeia. E isso, como a gente se colore também Sim. em cima dessas cores pessoais. Então, o contexto primeiro de uma coloração pessoal somos nós. É para nós a cor. E aí sim a gente pode ainda intencionar com ela, comunicar usando o aporte das linhas, porque são elas que vão definir o que essa cor quer falar. Isso. A gente não fica refém da cor, né? Não. A gente usa a cor como ferramenta, ao contrário, né? Porque a coloração não é para engessar a gente, limitar a gente. É para a gente aprender a nos representar. Saber como comunicar, né? De uma maneira mais efetiva quem a gente é e como a gente quer ser percebido. É muito forte. E aí, como você perguntou assim, puxa, o que é? Né? Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos. Falar de 100 anos atrás. Nós temos muitos estudos sobre cor. Se a gente for citar, né, até a Idade Média, como percebiam as cores, a história é longa. Sim. Mas a gente pode trabalhar a coloração pessoal a partir de um ponto de partida. Esse ponto, para nós, é Johannes Itten. Quem foi ele, mestra? Professor da escola Bauhaus, que era justamente uma escola que tinha como princípio que a arte fosse acessível a todos. Então, era um olhar muito mais humanizado sobre esses conceitos artísticos. E ele, professor lá da Bauhaus, começou a observar seus alunos e a escolha de como cada um se expressava através das cores. E ele começou a identificar que tinha uma relação com as cores pessoais, as cores de pele, de olhos, cabelos, composição de contraste, e isso era repetido nas obras que eles faziam. E uma coisa interessante seria assim, colocar um vaso com uma planta. A planta tem um tom lilás, verde das folhas, e ele falava, reproduzam. Quando a gente os alunos reproduziam, o que eles colocavam como intenção? Muito da sua sensação térmica, do seu sensor térmico. Da sua percepção do mundo, porque é uma das características que a gente tem. A temperatura, a gente conversa muito, e a gente já entendeu que a gente abre a janela de manhã do nosso quarto, e dependendo das cores do dia, a gente tem uma percepção. Se está frio ou está calor. E quem nunca no inverno não saiu de casa com uma roupa meio encalorada e passou um baita frio só porque estava sol? Porque a gente acha que está quente. Então, nós temos esse sentido térmico, isso. né? Isso a antroposofia já explica. É um dos 12, né? Que engloba os 12 sentidos que a gente tem. E mais 7 que vem aí com uma força muito grande para mostrar que nós não somos tão simples assim. Não. Né? A gente tem outros tipos de percepções além dos olhos, né? Do nariz, do ouvido. E nesse sentido térmico, Johannes Itten, ele pescou. Ele falou que interessante. Pessoas que tinham uma sensação de comunicação térmica com o mundo usavam mais as palhetas que têm essa ausência de calor, que a gente chama que seriam cores com sensações mais frias. E as pessoas que têm aproximação, são mais calorosas, se atraíam pelas cores mais quentes. E ele começou a perceber isso como uma repetição, inclusive, de desenhos, de traços. E orientação vocacional. Nisso, ele falou assim, o que a gente pode chamar isso é de timbre subjetivo. Cada um tem o seu. E ele é tão intuitivo, né, mestra, que a gente quis representar também nas nossas cores pessoais. A gente tem vontade muito de comunicar ao mundo como eu vejo aquela pintura, da mesma forma. E esse sentido térmico, para nós, é um fator muito importante, que é onde ele linka a coloração, hoje, que a gente vê, com cada um. Porque ele é individual. Eu posso ser mais térmica, eu posso ser menos térmica. Eu posso não ser quase nada, né? Então, essa variação é individual. Por isso que a gente sempre fala, coloração existe, hoje está na moda, mas ela sempre é um processo altamente individual. Sim, a gente vai entender do contexto do todo, da teoria. E a teoria é para o coletivo, é a técnica. Isso. Quando a gente aplica no indivíduo, é preciso entender as características daquela pessoa, quem ela é e de qual vão ser os meios que ela vai escolher se representar. Então, não quer dizer que a gente vai padronizar aquilo, a gente vai engessar uma pessoa e a gente vai perder a individualidade ou a autenticidade. Pelo contrário, a gente vai conseguir entender que ali é uma combinação muito única. Só ela vai usar as cores daquele jeito. E isso vira uma assinatura de estilo depois. E pensar que nesse tempo, né, Johannes Itten, quando ele explorava a cada aluno, era muito mais fácil, porque era espontâneo, era uma pintura. Então, não era uma representação no seu corpo. Como a mestra sempre fala, tudo que vem em nós nos expõe.
né? A gente Sim. fica chamando atenção. É muito mais difícil trabalhar nesse sentido. Ainda que a gente já faça intuitivamente, é muito difícil a gente tentar impor uma cor que você goste, mas talvez não esteja na moda, ou as pessoas não gostam muito, ou as pessoas à sua volta, né, não é culturalmente na família, e aí acaba você falando, acho que eu não vou agradar. Mas no fundo a gente sabe que tá bacana para nós, né, tá bonito. Mas uma coisa importante é assim, quando a gente trouxe para a coloração pessoal, foi um efeito ao contrário. Não é a gente falar, colore do seu jeito. Não, é mostrar para você o que te colore. E aí entramos, né, numa bifurcação, num fio tênue, onde quem manda? Porque aí a gente mistura autoridade e propriedade. Qual é a diferença disso? Uma coloração ela não pode ser feita com autoridade. Porque aí a responsabilidade sobre aquelas cores é do consultor. A gente tem que fazer com propriedade. Então a gente tem que dominar a cor e entender que tipo de harmonia traz no comportamento daquela pessoa. Né? Isso, tem que olhar para a pessoa, mas tendo todas as ferramentas ali para saber como representá-la. E cor, como é algo muito emocional, se a gente não tem esse domínio, a cliente conduz o teste. É muito fácil a gente se deixar influenciar, por mais que a gente não queira, pela reação que a cliente tem perante aquele lenço que a gente passou. Então, se ela gosta muito mais de uma cor, ela vai se posicionar diferente, ela vai se sentir bonita porque ela quer usar aquela cor. É um desejo que ela tem. E se o profissional não está muito bem treinado de perceber o que é desejo de imagem e o que é essência do cliente, a gente se atrapalha e a gente entrega um diagnóstico errado. Isso é sério. E aí, sério? nós temos... E porque é um trabalho muito individual. Isso que eu ia falar, nós temos que individualizar. Não tem como a gente tentar colocar isso no coletivo. E aí, é uma grande briga. Vira produto ou serviço? A gente prefere trabalhar com serviço. Se você for pensar nessa cronologia, aí a gente tem 20 anos depois, né, 10, 15 anos depois, na década de final de 20, começo de 30, Robert Dorr. Ele era um artista que trabalhava com a parte de estúdio para Hollywood, de figurinos e cenários, e ele começou a perceber que realmente algumas fotos de atrizes, né, e atores tinham, sim, harmonia com determinados fundos ou não. Ele falou que interessante, eu posso promover melhor. E ele falou, eu preciso fazer um estudo, porque esse estudo vai me ajudar, inclusive, a saber que ponto de partida é esse. Falou, alguém já deve ter falado sobre isso, né? Foi buscar, foi resgatar lá atrás e achou justamente item falando disso. E ele começou a testar, e o primeiro ponto que para ele teve que ser examinado, analisado, foi a temperatura. Porque é o primeiro, é relacionamento. Comportamento. Né? É comportamento que a gente tem. Então, ele começou fazendo essa percepção, essa análise de temperatura nas pessoas. Todos nós temos, só que a gente reage a ele, a gente não vê. Por isso que hoje em dia, quando a gente fala de coloração pessoal, tirou-se um pouco a importância dessa temperatura. É mais difícil da gente perceber algo que não é visível, que não é tão óbvio, que a gente tem que sentir, a gente tem que perceber, a gente tem que individualizar. E aí, hoje, a gente tem uma vertente que trabalha um pouco dessa neutralização da temperatura. E a gente perde muitas vezes nesse ponto, por não dar importância à fidelidade do resultado. Porque também eu acredito que quando a gente descobre a nossa cartela, a gente se apropria daquelas cores que fazem sentido pra gente, né? Que traz uma emoção pra nossa vida, se acaba acontecendo, não sei, um diagnóstico errado, você não vai, talvez, reagir da mesma forma. Não. O gatilho é muito grande. Porque ou mexe positivo ou negativo. com a emoção, né? E a gente fala, é uma responsabilidade, que aí tem que ter propriedade. Porque se você tem autoridade... Sim, aí faz o sentido da propriedade que você tem lá, porque se você tem só a autoridade... E não tem como. E olha como é interessante essa analogia que a mestra fez. A gente pensar em temperatura, a gente pensa em tato. A gente pensa em encostar numa pessoa. Né? É físico. E aí eu sinto. Como é que eu vou sentir alguma coisa que eu não estou tocando? Então, é muito difícil explicar. Isso entra num patamar totalmente subjetivo. Sim. Mas, de alguma maneira, vem muito da gente. É nato, é genuíno. Da reação? Da reação. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente vai citar também uma pessoa muito importante, que foi um psicólogo alemão, chamado Wilhelm Wundt. Depois também, se vocês quiserem saber todos esses nomes, né? A Lelê providencia para você. Coloca lá. Né? Tá lá.
E ele fez um estudo, ele trabalhava muito o ser humano da parte intrínseca, da parte extrínseca, então a visão para dentro, a visão para fora do mundo, que depois Steiner também trabalhou isso de uma maneira incrível, né? Trazendo esses sentidos. Sim. E ele colocou a sensação de temperatura das cores. Então ele criou um artigo sobre isso, um estudo aprofundado, onde onde cores que têm o pigmento amarelo, que nos lembra o sol, que nos aquece, dariam a sensação de calor, de diversão, de movimento. Né? Isso também, se a gente for pensar na física, tudo que tem movimento, as moléculas estão em ação, se aquece. Quando elas nunca param, mas quando elas estão menos em movimento, dá uma sensação de distanciamento e a velocidade diminui. E aí, esse psicólogo falou que cores frias trazem a sensação de úmido, de frio. A gente não tem calor e frio, na verdade. A gente tem calor e ausência, né? De calor. A gente não tem a escuridão, a gente tem a ausência de luz. É a mesma ideia que a gente trabalha com a temperatura. Quando a gente fala pessoas que têm pigmento frio, a gente não está falando de uma pessoa que é fria, que é uma pessoa sem emoção. Muito pelo contrário. Não. Ela só não é tão expansiva e calorosa como outras. E isso é tão intuitivo, né, mestra, que é protetivo. E quando Wundt falou sobre isso, entende-se a sensação térmica do outro, porque ele estava falando sobre psicologia também. Ele não estava falando ainda sobre cor química, que é pigmento. Só quando a gente tem ali uma classificação feita por uma pessoa que a gente respeita muito e a gente para a coloração ali, e não porque a gente parou no tempo, e sim porque ela já trabalhava perfil de comportamento, né, mestre? Porque ela continuava trabalhando a individualidade e dela em diante a gente começou a transformar num produto. Isso. Para poder divulgar, né, para a massa conhecer, para as pessoas terem acesso, isso teve que ser simplificado. E quando a gente simplifica, a gente vai encaixando uma teoria, é uma repetição padronizada daquele conceito. E aí a gente vai perdendo a individualidade. Sim. Então, por isso que a gente para nela. A gente conhece os estudos até hoje, mas a gente sabe que ela é uma peça muito chave para a individualidade, antes da massificação do conceito. E são dois motivos, né? Suzanne Cagle, ela trouxe a classificação associando as estações do ano. Mas isso, mestra, foi por causa de calor ou frio? Não, foi por causa das cores que cada estação tinha. Então, ela começou a associar as paisagens de cada estação. Como é a natureza no outono? Como é a natureza no verão? E não a nossa sensação da natureza naquele momento. E isso é uma coisa que confunde, porque dá uma confundida, a gente né? pensa na sensação térmica. O que a gente tem no verão, qual é a nossa sensação no inverno, no outono, na primavera, e na verdade ela foi para as cores da paisagem de cada estação. Que sofrem ação, né? Aí a gente entra em geografia, a gente vai sofrer ação do quê? Do fator sol. Quando a gente tem um inverno, a angulação do sol, ela não é direta como no verão. Então, ela expande mais. A sensação é do quê, né? Tudo brilha, porque o sol parece que está mais distante, tudo brilha, mas não está no ponto focal. No verão, ele tira a cor, né? Porque ele está focado. Isso é a angulação que a Terra fica com o sol. Uma resposta simples para ela, que pintava, porque ela era artista também, estilista, Sim, né? sim. Cantora. Ela pintava quadros e ela percebeu a sensação da janela dela, falando assim, engraçado, eu tenho uma sensação aqui de cores bem luminosas, só que elas parecem mais frias, mais distantes. Aqui, né, cores mais quentes, mais opacas. E assim, ela falou, a natureza já tem uma fórmula muito sábia para encaixar essas cores e não a sensação de calor ou frio que a gente tem no nosso corpo, na nossa pele. Sim. Nesse sentido, pega-se, então, a sensação do sentido térmico. É mais natural que a gente se atraia por certas cores. O grande problema da coloração, que aí, como a mestra sabiamente falou, é quando a cliente rege esse teste, porque também tem uma quantidade de informações hoje sobre a nossa cabeça, da mídia, o acesso. E aí fala, a tendência agora é neon. Aí eu amo neon. Amo neon. Amo neon. Tem que ter na minha cartela. Ter, né? Como é que eu vou ficar se não tem na minha cartela? Né? Ah, a cor é o azul tal. Tem Amo. na minha cartela? Posso Sabia? usar? Esse azul aí que eu acho que combina, né? Tipo isso, né? Porque é desejo. E a gente Desejo. sabe que isso é uma Desejo. questão social. A gente quer pertencer àquele momento, àquela sociedade. E a gente tem também preferências de cores ou limitações cromáticas pelo que a gente foi ensinado socialmente. Então, por que a gente gosta tanto de preto e branco? As pessoas ficam loucas quando olham as cartelas, mas na minha tem preto e branco? Tem que ter preto e branco. Como é que eu vou viver sem preto e branco? Não é? verdade, Porque não tem dá uma erro. bugada. Parece que tem uma pré-aprovação. Quando não tem, quando são outras cores, é muita sensação.
é mais chamativa, uma vibração maior, talvez a pessoa sinta um pouco desconfortável. Será que é bom? Será que é ruim? Será que é fácil? A gente fica desconfortável porque é emoção. Cor a gente não consegue racionalizar, a gente sente. E dá um medo. Fazer teste cromático é onde a cliente senta na cadeira com a mão gelada. É onde elas realmente ficam impactadas, emocionadas ali, até por descobrir quais são as próprias cores, né? E é uma coisa que deveria fazer parte da nossa vivência, da nossa vida e ser um upgrade que a gente faz. É um plus. Mas a sensação é que você não vai poder usar mais alguma coisa. Que tem estão gente te que tirando. foge, tem gente que não Sim. quer nem fazer a Isso. consultoria e nem coloração, porque, não, porque se falar que eu não posso usar tal cor, eu prefiro nem saber, então, não é? É isso. E quando a gente percebe a coloração, a gente pegar lenços, né, sólidos, Uhum. que tem o pigmento muito certo, definindo que estação, né, ele estaria, se ele tem mais ausência de amarelo ou mais ausência de azul, se ele é uma cor vibrante ou se ele é uma cor já acinzentada. Quando a gente separa aquela gama para passar na cliente, a cliente mesmo bate o olho naquilo e cria bloqueios, né? Uhum. A gente está vivendo experiências e experiências, fala, puxa, eu não gosto dessa cor. Na minha sala de aula noturna, online, uma aluna falando assim, nossa, azul bique, eu tenho horror a essa cor. Ela falou, e é a cor que funcionaria Pra muito bem ela. para ela. Inclusive, ela viu no teste, né, online. Só que aí, no final da aula, eu falei, se você me permite, vamos fazer um flashback aqui? O que na sua infância ou sua adolescência tinha de azul bique que criou um marco? Ela matou a charada, o uniforme da escola. A gente vai criar essa relação emocional. Porque em algum momento teve uma situação boa ou ruim que a gente experimentou com aquela cor. A gente não tem consciência, mas ficou impresso para nós. Ficou, né? Por isso que a gente gosta ou não. Então, a gente vai, quando vai fazer o teste, a gente olha os lenços, você fala, eu quero esse. Porque você já projeta que ali é confortável para você Você pela sabe sua fazer, experiência. né? E Sendo bom ou ruim? autoconhecimento, né, a gente tem que lembrar que é difícil. É difícil, porque nesse caso, vem muito inconsciente, né? O que tá no nosso inconsciente? É o Tava lá mindset. o uniforme da escola. E É mindset. Isso. você trouxe essa consciência pra ela, ó, pensa. Sim, O que tinha azul? sim. Aí vem pro consciente. Vem. Porque Você o nosso resgata a memória. inconsciente vem e já não gosto, não quero. é Mas por quê? protetivo. É protetivo. Mesmo sendo algo ruim para nós, a gente tem medo do que a gente não conhece. Sim. É. A nossa Mesmo algo sendo É. ruim, você fala, mas eu dou conta. É assim, vai doer isso? Né? Fazer uma tatuagem, nunca tinha feito. Vai doer? Ah, vai. Ai, como que é essa dor? Você vai. Na segunda vez, você, por mais que tenha medo, você sabe como é a dor. A gente quer se familiarizar. Tudo que está dentro da nossa zona de conforto, por pior que seja, é conhecido. Sim. A gente às vezes prefere ficar ali sofrendo com coisas que a gente conhece do que se aventurar a algo novo. E isso é se jogar, às vezes, numa gama de cores diferentes. Sensações, emoções e reações que você não está acostumado a experimentar. Mas o que a gente sempre fala é que vale a pena. Vale. Muito, Tem que fazer. gente. Vale. Até porque eu falei para essa aluna, e a gente sempre diz isso em sala de aula. É mais fácil mudar uma atitude do que uma crença. A crença você não vai mudar, você não vai mudar o azul da sua cabeça. Mas se você passar a usar, entender que aquilo cria uma harmonia, se olhar para o espelho, se reconhecer, e as pessoas também vão elogiar, né, você como um todo, aquilo vai começar a fazer parte. Ela falou, não demorou 2 dias, peguei um vestido. Que aí ela deu um novo significado. Ela ressignificou Isso. aquela E aí é situação. como a gente fala, a gente não apaga memórias, É. mas a gente pode criar. Uma mais poderosa para sobrepor. E é isso. E a coloração vem como isso. Esse estudo de Suzanne Cagle trouxe essa classificação. Só que a gente só usa o recurso daquela gama de cores, faz um teste, e não é um teste para a gente obrigar, limitar ou, né, Não. não possibilitar. Ele é ao contrário, é um upgrade. Então, quando a gente faz esse teste, a gente traz para ela qual é o conforto, que é mais fácil ela usar, que já tem uma harmonia. Eva Heller, que escreveu aquele livro, A Psicologia das Cores, ela faz uma analogia interessante. Ela fala, nós conhecemos mais sentimentos do que cores. Como cor é emoção, o link imediato entre a cor e um sentimento, uma emoção, ninguém pode controlar. Sim. E é isso que é lindo, por isso que também é difícil. E é um assunto tão delicado que a gente procura, e sem falar de mercado hoje em dia, mas a nossa responsabilidade, Tati Camargo e Adri Mazzilli, é o que a gente entrega vai muito além de uma cor. A gente não passa os panos e fala assim, ó, Se passamos. vira, sua cartela, a gente não dá cartelada.
A gente ajuda a pessoa a entender como se representar naquelas cores. Então, não é só... representar naquelas cores. Isso. Não é só ver as suas cores, mas é entender o que te conecta mais. Tem alguma que você não gosta? Tudo bem, isso não é seu. Isso é da cartela, mas não é seu. Então, você vai escolher essas cores, mas como você vai combinar essas cores? A intenção. A proporção, a intenção. Vai ter ritmo? Vai ter estampa? Qual é o caimento? Quais são as linhas? Tecido, né? A padronagem, o desenho, o que tiver ali vai influenciar. Isso é então, o teste, na verdade, ele é o primeiro momento. Porque ninguém usa tudo tão sólido. E ninguém usa uma cor só no corpo. A gente mistura cores, né? A gente está sempre buscando fazer tipos de harmonias, porque cor é emoção. O dia que a gente está mais emotiva, né? A gente quer se colorir, colocar a nossa, né, melhor cor, né? Coincidências à parte. Coincidência. E o dia que a gente não está, né, muito animada, a gente também coloca as cores que estão mais acinzentadas ou mais escuras. É a maneira que a gente se comunica. Isso ninguém vai controlar. Agora, se a gente tem consciência de que dentro da cartela eu ainda posso escolher uma que não esteja num dia tão bom, mas que ela cria uma harmonia, a pessoa vai olhar para mim e falar, puxa, mesmo ela não estando bem, ela está impecável, ela está linda. A gente muda o nosso dia, a gente muda o nosso ambiente. Né, mestra? Isso. E outro ponto, quando a gente faz a curação, não é não usar alguma cor, é entender como usar as cores que não são tão simples, que não te representariam naturalmente. Porque a gente tem estampas, texturas, linhas, modelagens que podem passar a mensagem daquela cor sem precisar da cor, porque a cor não tem forma. Não. Então, como é que a gente usa os outros recursos para fazer ela realmente se organizar? E quando a gente fala, não tem verde na sua cartela? Tem. Você só precisa descobrir qual é o tom. Qual é o tom do Exatamente. verde. Qual o seu verde? E se a gente pedir para uma pessoa que não conhece tanto cor, enumerar cores, ela vai citar estourando 10, 12 cores, às vezes, né, 15. Quem conhece cor pode, né, falar até umas 20, 30, porque a gente vai para tonalidades. Porque cor só tem 6. Exato. O arco-íris. A gente não fala 7 cores, sendo 7 que o azul cores. duplica. Então, são 6 cores. Todo o resto é uma mistura entre elas. Então, a gente chama de tonalidades. A gente consegue citar. Mas o que é verde musgo para você? E o que é verde musgo para mim? E o que é verde musgo para ela? Cada um vai ter um olhar. Ah, o verde musgo eu tento pensar na relva. Você já pensa mais no militar. Ela pensa mais num garrafo. Ninguém está errada. Porque isso é ontológico, é pessoal, né? É a nossa biologia falando mais alto, porque é a subjetividade que a gente entende a cor. Agora, se eu entender que aquele determinado tom que está perto, mas ele não é um esmeralda, puxa, queria eu um esmeralda, né? É uma cor chique, falar todo de verde esmeralda, e não está na minha cartela, por que eu não posso usar? Não. Aí a nossa inteligência cromática, que é um consultor capacitado, vai trazer como universo. Tá bom, vamos partir do seu verde esmeralda e a partir disso a gente vai construir a sua essência sobre ele. É torná-lo seu. Não é que a cor passa a ser da sua cartela, ela passa a ser sua. Como você trabalha essa cor, aí sim é a individualidade que você dá como assinatura. E você é capaz de falar, não está de verde esmeralda. Eu estava indo encontrar a Tati agora e eu vi uma moça atravessando a rua, né, da padaria, e ela com um vestido preto de lã justo, um cabelo assim bem num tom marrom, meio vibrante e acobreado, e ela com uma bota marrom de cano alto. Eu olhava para ela e falava, essa menina não está de preto. Eu olhava para ela e falava, ela está tão harmônica com quem ela é, provavelmente, né, aquele nosso olhar que a gente tem, ela era um outono, né, e ela trouxe aquela bota caramelo, meio pinhão, assim, embaixo, cano alto, o tipo de roupa, mas era um vestido daqueles de lã, que eles ajustam, mas não cola no corpo. O cabelo dela preso num coque, assim, né, meio desmanchado, meio debochado. Você olhava e falava assim, ela tem tanto poder visual que eu não sei falar que ela está de preto. Para mim, ela está com um conjunto que tem poder, porque a bota ali trazia toda a força que ela precisava. Isso. Então, como a gente falou, isso a gente põe como um todo, que a gente chama na nossa linguagem, né, comportamental, de Gestalt, que é o conjunto. E Gestalt não quer dizer que a soma das partes vai dar o todo. O todo não é feito pela soma das partes. O todo é feito por uma peculiaridade que a gente capta naquela pessoa e vê as individualidades através dessas partezinhas. É um conjunto de fragmentos. Isso, que não vão somar e vão dar ele todo. Sim. Porque eu não sei qual que ficou mais importante agora. Qual que eu me destaquei mais. E aí, porque sabendo... você está enxergando todo. Exatamente. Sabendo a essência, parte da essência. O resto, né, é
charme. Se for pensar, na verdade, a gente fazer coloração pessoal é entender como usar cores. E a gente acabou socialmente, né, como produtos, divulgando as cartelas. Na verdade, a gente não precisaria fazer isso. Não. Então, a gente entendeu, as suas cores são essas, isso aqui você pode usar aqui com toda facilidade. Põe a roupa e vai. Essas outras aqui, a gente já vai organizar um pouquinho mais, vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas não é proibido. Então, como usar cores? Isso é a gente trabalhar um cliente. Não dar uma cartelada de falar, fiz, passei os lenços, você é isso, siga com a sua vida. Aí você não individualiza ele. Não, jamais. Não. Aliás, a gente podia fazer mais pra frente, naquela surpresa, algumas, como tem os mitos, né? Tanto do que se fala numa maneira coletiva da coloração, quanto na individual, porque os clientes vêm com muito medo disso, medo desse teste. Tem que lembrar... Mas eu acho que, eu não sei se banalizaram o teste é uma palavra correta. Não sei se isso é tão pesado assim, mas comercializaram, acho que tanto, né? Acho que é melhor essa palavra. Comercializaram tanto o teste de coloração pessoal, que aí as pessoas, ao mesmo tempo que tem muita vontade de fazer, tem muito medo. Sim. Porque falar, mas se não tiver aquela cor, o que eu vou fazer da vida? Tipo assim, né? Tanto que a pessoa faz o teste querendo saber qual é a minha cartela e não quais são as minhas cores. E, na verdade, a cartela, se a gente fosse no aprendizado de Adri e Tati, a cartela é uma ferramenta para a consultora. Sim. Isso. É isso. Porque o tipo cromático é coletivo. A cartela dele é dele. É dele. Vai tornar a cor própria para ele. Como a gente falou, não é que a gente fala que o verde esmeralda não está na sua cartela. Você torna ele seu quando ele pega a sua essência. Porque vai pegar nas linhas, vai pegar com combinação de outra cor, com o seu movimento, a sua energia, a forma que a roupa fica, né, no seu corpo. É muito mais profundo. A gente até entende, Lelê, que hoje esse produto comercial, ele ganhe essas nomenclaturas e essas padronizações. Sim. Porque não dá para colocar algo no coletivo que não seja padrão. Senão não é coletivo. Como é que individualizativo. Você fala com não tem como algo tão individual, que é o que a gente já conversou, né? Isso. E aí foi uma escolha que nós fizemos ao longo dessa carreira que você citou aí, são 20 mais 27, dá 47, então, eu fiquei né? ali, acho que são mais de 30, de 40, você né? foi boazinha com a gente, quase vai. 50 anos de profissão aqui na mesa, né? Exatamente. E aí quando pergunto quantas análises você fez, não sei. Parei de contar ali 15, 20 mil pessoas que já passaram por nós de alguma maneira. E esse conhecimento empírico vivido também nos trouxe muitas referências, porque não adianta só a gente pegar uma teoria, mesmo que seja uma teoria recente. Se você não aplica ela, você não entende até onde ela pode alcançar. Então, nós vivemos isso até hoje. Até hoje a gente atende as alunas, a gente faz teste em sala de aula, você é prova disso, a gente faz online, a gente atende empresas, atende masculino, a gente está envolvido com o trabalho. Então, não é uma questão que a gente simplesmente está dando aula e parou de fazer. Não, a aplicabilidade para a gente é o ponto mais importante. É preciso até para deixar atualizado esse contexto, né? Como as pessoas estão reagindo, né? Principalmente o fator humano. A teoria a gente consegue ir para os livros, a gente consegue estudar pela ciência, mas a reação do indivíduo, ele vai mudar, dependendo do momento que a gente está, das necessidades que a gente tem. E olhar para o ser humano é o primeiro passo. Não dá para você não reagir primeiro à pessoa e depois entender como é que as cores vão reagir nela. Se a gente acha que os tecidos, que os lenços, que o material que vai dar a resposta, a gente nem olhou para a pessoa que sentou na cadeira. Você está preso ao material de trabalho e não ao indivíduo que está na sua frente. Como a gente pensar, a gente até falou isso antes no outro podcast, pegar uma pessoa famosa e achar que uma Angelina Jolie vai ficar com uma cartela que tenha muitos laranjas, amarelos. Você vai olhar para ela e falar assim, mas espera, eu não entendo nada de coloração, mas essas cores eu não dou para ela. Essas específicas eu não dou. Então, a gente até tem como um sentido térmico de querer alinhar aquela pessoa, né? Organizar. E a gente organiza com cor. E quando a gente fala desse senso coletivo, a gente entende que as teorias, hoje, elas crescem muito. O que está certo? O que está errado? Não somos aqui para julgar. O que a gente sempre fala para os nossos profissionais que a gente forma trabalhe com aquilo que te dê resultado, que você confia. Se você tem resposta ali, segura a bagagem, então é ele que te direciona. Se você quer trabalhar com algo comercial, cuidado, porque chega uma hora você vai entrar numa sinuca e você não vai ter como responder isso. E as respostas vão ser começadas a colocar como
uma opinião, né? A individualidade do profissional tem que aparecer nas ferramentas que ele escolhe trabalhar. Ele tem que ter domínio absoluto do que ele escolhe fazer. Porque senão, se ele está preso num produto pronto, não é ele que está fazendo, não é ele que está entregando. Ele está confiando que outra pessoa já fez isso por ele. E aí a gente, de novo, não consegue trazer para aquele momento, para aquela situação. A gente põe as pessoas na caixinha, a gente entra nos padrões. E aí a gente perde muito a força. Muito. Né? E aí é o que a gente fica sempre com muito medo. E como você falou, Lelê, a gente vive um momento em que teve o boom das cores. Todo mundo quer fazer, todo mundo vê no Instagram o tempo inteiro. E banaliza, sim, porque se é uma coisa que está em todo lugar, a gente vê toda hora, gera um interesse. E assim como toda tendência, tem o ápice e tem o declínio depois. É cíclico, né? É cíclico. Não tem como. E a gente, né, só com essa pergunta, o que é coloração pessoal, estamos aqui, né, falando o tempo todo. Mas é para explicar que, para quem é, para todo mundo, para quem não é, quem não quer se conhecer, quem não quer o autoconhecimento. Autoconhecimento. Não tem como, faz parte. Que é o que eu busco sempre aqui nesse podcast, gente. Por isso sempre. que a gente tem que citar. Se você quer entender coloração pessoal, você vai entender mais de você do que de cores. E isso é o ponto importante. E outro ponto que para nós também é muito importante de dizer é fazer só coloração pessoal, fica faltando sempre algum complemento. Porque às vezes não é só usar a cor, mas é como usar a cor. Qual é a medida, aí, qual é a combinação? Que a gente precisa? A gente precisa do resto, das linhas, do estilo, das modelagens, porque aí a gente organiza o indivíduo com todas as ferramentas que ele tem direito de usar. E quando fala de linha, a gente pode até, né, explicar. Vamos pensar, mestra, que a gente tem uma estampa de bolinhas. Uhum. Então, o fundo do tecido é branco e a bolinha é vermelha. Nós temos, né, a sensação do branco, que a gente chama de neutro, né, na moda, e o vermelho, que é uma cor. Uhum. A gente percebe como eu reajo. É um ritmo, parece que está batendo um coraçãozinho, tem uma cadência, porque são todas iguais, né? E todas da mesma cor. Só que como elas são bolinhas, elas não são tão impositivas. Parece que a bolinha é fofinha, né? Dá uma sensação de, né, querida, meiga. Então a gente olha e fala assim, nossa, é alegre, né? Tem um certo ritmo. Se a gente mudar essas bolinhas para pretas, a gente já vai ter uma nova sensação. Já não fica tão engraçadinha, tão divertida. Mudamos. Agora, se eu mudar as bolinhas para menores, a gente vai ter maior comunicação ainda. Por quê? Aquela forma que eu estava acostumado vai virar uma cadência menor. Aí eu vou entender onde ela está, numa camisa de seda, num casaco, num blazer. Aí eu tenho um novo momento. E olha como é interessante, porque tudo isso a gente faz em 50 milissegundos. Todo mundo sabe fazer. Isso que é mais legal. Todo mundo sabe reagir. A gente entende quando olha para uma blusa, o nosso cérebro entende o que ele tem que fazer. A gente que não sabe tornar racional. Então, quando a gente começa a falar das cores, das linhas, dos ritmos, é uma descoberta porque é a gente entender como a gente pensa. Sim. Né? Então, neurociência trouxe isso pra gente. Trouxe essa comprovação do que a gente fala. Então, não é nossa opinião. A gente não trabalha com nossa opinião. Jamais. Isso a gente desliga quando a gente entra pro profissional. Mas o nosso cérebro sabe reagir. Então, a gente não vê as coisas como a gente imagina. O nosso cérebro cria imagens dentro da nossa cabeça. Da linha, da forma, da cor, e a gente aprende a reagir de maneira positiva ou negativa a ela. Então, tudo é o nosso universo pessoal interferindo no mundo. É isso. E então, aí a gente volta pro indivíduo. Pro indivíduo, é isso, sempre. Não tem como. Sempre. Então, coloração pessoal é tudo isso, né? E tudo muito isso, mais e que muito isso. mais. E muito mais que isso. E da gente falar um pouquinho dessa coloração pessoal, falando um pouquinho das cartelas. Porque aí hoje também a gente encontra um monte de cartela, a gente também fica um pouco perdido. Que lado eu vou? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Enfim. A gente tem 4 cartelas. Primavera, verão, outono e inverno. E por quê? Por que temos 4 cartelas? E por que vocês trabalham com o método de somente ser as 4 cartelas? Perfeito. Ao invés de, sei lá... A gente tem quanto? Mais 10 horas de podcast? Ah, obrigada. Tá. Não dá, né? O diretor tá vendo o tempo aí. Não dá letra para nós. Não dá letra para nós. Mas o que a gente... Claro, pode ser... A gente pode fazer só um apanhado e deixar reticências. Entendeu? Fica para as reticências. Mas, mestra, como a gente fala, né? Por que tem o nome da estação do ano? Por causa da paisagem. Agora, vamos voltar? Por que aquele conjunto de cores está associado ao outono?
Não é entender que é outono. Foi a nomenclatura que aquele conjunto de cores recebeu. Aí nós temos que entender uma coisa chamada dimensão ou característica da cor. E que aí a gente entra para os 3 pilares das cores, que todo profissional que trabalha cores, independente da área, tem que dominar. Que é a teoria de cor, como as cores são compostas, são formadas, as dimensões, que são as características que elas podem ter, e a psicologia, que é a interpretação e reação que a gente tem nas cores. Chamado também como cromologia hoje em dia, né? Que não é colorimetria, né? Colorimetria é métrica, é quanto você põe de um amarelo ou põe de um azul. Teoria das a escala cores, que você né? vai chegando é sobre isso. E como a mestra falou, entender essas 3 características é que faz com que a gente entenda por que tem um conjunto de cores no outono. Quais são as características de uma estação de outono? Aquelas cores são quentes, têm adição de amarelo, porém elas não são vibrantes. Elas não criam uma luminosidade, não estão saturadas o suficiente para criar uma sensação de brilho, de chamar a atenção. Assim como na paisagem de outono, toda a natureza seca. As folhas secam, a gente tem uma coisa mais introvertida, mais escura, que perdeu o viço. Então, a gente vai ter essa representação, então, em cores quentes, porque tem a sensação desse queimado, né, desse seco, só que essas cores são mais opacas, mais sofisticadas. Então, a gente até gosta de um look um pouco mais de camadas, mais chique. A gente não fica tão divertido também, porque dá uma sensação, dá um desejo, quando a gente pensa nessas cores do outono, de ficar um pouquinho mais sofisticado, mais organizado. É isso. E aí a gente vem para outra cartela que é quente, que é a primavera, que ela tem a mesma característica desse quente, tem adição de amarelo, mas a cor vibra sozinha. Isso. Então, provavelmente ela não foi muito misturada com outras cores, né? Ou com cinza. E aí, hoje a gente vem extremamente representada. Lembrando que, se eu olhar para o seu laranja, ele ainda é mais vivo que esse. Só que aqui o tecido ganha o ponto. Porque tem um pouquinho de brilho. Então, olha como a gente não vai depender só da cor. Aqui a gente vai ver ele bem seco, como ela exemplificou. Aqui a gente fala, puxa, é colorido, mas se olhar o seu tem mais vibração ainda do que o meu. Aqui a gente está falando que é um laranja um pouco mais queimado. Só que como ele vem num tecido, ele recebeu uma nova influência que nos remete a um brilho. O brilho expande novamente. E representa muito a primavera. A primavera é a estação do ano em que tudo renasce. Tudo é muito colorido, tem flores, tem frutas. A natureza é uma explosão de vida, de cores e de ritmos. E isso tem a ver com a cartela. E nada nasce de um jeito só. Cada um nasce para um lado. A graminha é para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. E é isso que traz o ritmo da primavera. E aí nós partimos para as cartelas que estão com ausência de calor, que a nomenclatura ficou como fria. E a gente tem aí já um segundo momento. Como elas são um pouco mais retraídas, isso já traz uma sofisticação para elas. Elas não estão tão calorosas, estão aproximadas. E a gente tem o inverno, né, mestra? Isso. Então, inverno é a gente pensar que vai ter aquele céu de brigadeiro, que é muito azul, sem nenhuma nuvem. Então, são cores intensas, vibrantes, mas que tem uma tendência de não ser tão divertida, tão alegre. Ela é muito amigável. Então, tem uma paisagem, às vezes com neve ou não, mas que as cores todas são muito bem definidas. Color block, a gente vê isso bem característico desse inverno. E aí a gente vê, né, cores como bique, pink, esse verde esmeralda. E se a gente pegar essas cores do inverno, que são frias e são bastante luminosas, e começar a adicionar branco, né, a gente começar a adicionar cinza, a gente vai perdendo a vibração e elas ficam com uma sensação mais opacas. Essa opacidade, não se enganem, né, algo opaco, não. Tudo que tem opacidade é sofisticado. É a diferença de um restaurante à luz do dia, uma cantina, né, a italiana, e um restaurante à noite com aquela luz mais âmbar. A gente fala até mais baixinho, né? Fica mais sofisticado. Olha como é uma conexão muito grande com o temperamento. E olha que a gente está falando das características Nós nem chegamos lá. Da paisagem. Sim, total. Então, você viu como congrui tudo de uma forma que a gente vai vendo, inclusive, quais são os temperos dessa personalidade, dessa individualidade. E nessa cartela de verão, ainda que muitos associem com calor, falando de natureza, é uma tela em branco, porque o sol tira o amarelo. Tudo que põe no sol, ele entende toda como estonado, que tinha né? Na natureza, o sol em excesso foi desbotando. Foi tirando a cor. Diluindo, né? Então, é uma paisagem que, até pelo excesso de luz, ela fica muito clara. Ela vai ficar mais tons delicados, a gente desbota a vibração dessas cores. E tem também, naquele dia de muito calor, aquele vaporzinho que sobe do chão, que deixa tudo um pouquinho embaçado. Turvo, né? E a gente vai deixando turvo. É isso. Então, entendeu as nomenclaturas, que é aquela gama de cores frias. Luminosas estão no inverno,
frias e opacas estão no verão. Quentes e opacas estão no outono, quentes e luminosas estão na primavera. Então, essa nomenclatura primavera não te põe em lugar nenhum. Você entenda ela como uma característica da cor. Isso. Porque eu não sei também ter, pelo meu olho humano, um tom certo. Não tenho. Eu vou precisar, esse eu tenho certeza. Mas e se eu pegar um tipo de verde aqui? E falar assim, tem tantos que falam, esse é verde Tiffany ou azul Tiffany? Eu não tenho. Sim, eu teria que verde ou é jogar. azul? Isso. A gente tenho fica que na jogar num dúvida. sistema para ver como ele foi formado, a quantidade que ele tem para poder julgá-lo. Só que o nosso olho humano vai muito além disso, porque ele já reage emocionalmente. Sim. Então, veja, uma cor sozinha também não faz verão, né? É. Você precisa ter um acompanhamento para você entender onde ela está inserida, qual é a linha, como faz, né? Um vestido que você vai ser madrinha de um casamento, qualquer coisa. Puxa, às vezes a cor não me favorece, mas você tem os recursos, né? Você tem as linhas que vão te valorizar no seu corpo, que você vai remeter à sua identidade. Talvez você não esteja tão plena, mas você estaria gastar pleníssima. um pouquinho mais de energia. E tá Mas, tudo de certo. repente, é o seu desejo naquele momento. O seu objetivo é usar aquela cor, ou a noiva pediu, todo mundo com essa cor, a gente consegue adaptar. Então, não dá pra gente pensar, como a Adri falou, numa cor sozinha. Não. Então, por exemplo, essa camisa dela, se eu compusesse de outra forma, eu poderia Uma usar. calça roxa, ou até se eu juntar aqui, ele já muda a sensação. Essa já vai ser mais difícil. Exato, Vai porque a criar cor- mais... Isso. mais Aqui a gente distância. tem muito do brilho pelo tecido. Então, para mim, é trazer um tecido sofisticado numa cor da minha cartela. Para Adri, o brilho do tecido trouxe para a cartela sim. dela. A sua camisa não tem o brilho e a cor vem como primeira sensação. Então, aí a gente já não tem muito como brincar com ela, vai ser muito mais difícil. Tem que gastar mais energia para conseguir deslocar para outro lugar. E a gente também não acha que dá para assim, compartilhar, dá para roubar. A gente acha que a cor funciona por outros elementos. A gente organiza, né? A gente organiza no indivíduo. No indivíduo. A gente alinha aquela cor. E não rouba e pode usar, porque não é uma coisa literal. Você não tem como falar assim, vou lá pegar o preto que não está na minha cartela. Tá, mas o que eu faço com ele? Já que ele é uma cor que me dá mais trabalho. Então, entender onde ele pode vir. Esse é um trabalho do consultor que vai humanizar esse trabalho. E só para... Humanizar. Palavra mágica. Isso. Anota aí. Anota. Isso, para a gente, né, finalizar a sua pergunta, porque a gente só está na segunda pergunta. Aqui e já deu tempo. Já falaram, chega, já passaram a falamos. caveirinha, sabe? Quando faz assim, corta. Tá. Então, já estão assim para nós, né, gente? Mas a gente sabe. Quando você fala assim, puxa, e essas nomenclaturas hoje que acabam dando uma extensão a mais no nome da cartela, primavera tal ou não? Vamos lá. Então, isso é importante a gente entender, né, mestra? As metodologias que tem hoje, elas partiram de uma base. Uhum. E a gente não pode negar essa base. Por mais que eu faça qualquer estudo hoje, em qualquer área, né, coloque lá, descobriu fórmulas novas ou qualquer coisa, ainda tem uma base de fórmula. Porque, querendo ou não, veio do mesmo princípio. A gente veio, talvez, evoluindo, direcionando, mas a mesma base, o mesmo conceito essencial daquele estudo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você fala hoje que a gente tem uma teoria expandida, teoria tonal, né, de íris, de 24, 30 cartelas e tal, para nós tudo isso partiu de 4 cantos da Terra. Sim. Né? A gente tem 4 elementos da natureza, a gente tem 4 pontos cardeais, né? O resto, sudoeste, é uma variação. É uma variação. Então, é a mesma coisa pra gente, é uma variação. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se eu tiver entre o sul e o oeste, se eu tiver um pouco mais perto do sul, é sul ainda, não é sul. Se eu tiver um pouco mais perto, não é. Não. Então, como é que a gente trabalha a subvariação? Não tem como, porque aí eu teria que encaixar o lá, o cá. Quando a gente dá só os 4 cantos da Terra, a gente está dando uma margem muito grande entre o sul e o oeste para que a gente possa se apropriar. Esse posicionamento onde eu vou estar é meu, foi escolha minha e não foi imposto por alguém. E isso para a gente é importante. Quando a gente fala do termo hoje, muito usado, expandido, ele veio sim de nomenclaturas americanas, veio para o Brasil, hoje ele é comercializado aqui, não é muito comercializado fora do Brasil. Apesar em alguns de ser lugares, o mais comercial no Brasil, fora do Brasil não é. É muito pouco, em alguns lugares muito específicos. A palavra expandida mostra-se que expandiu de algum lugar. Então, temos uma teoria base. A teoria base nasceu na temperatura. Então, a gente não trabalha só temperatura, até porque você viu tudo que a gente trabalha aqui. Mas a gente parte desse princípio comportamental para direcionar
toda essa teoria cromática, cartelas, né, e elementos de cores e linhas. Por isso que a gente fala, você quer trabalhar com qualquer teoria? Trabalhe, mas conheça de onde ela nasceu. Saiba, domine isso. Porque qualquer teoria que se afaste da ciência, todas as lacunas que vão ficar em branco vão ser preenchidas por opinião, por achismo. E aí é um perigo. A gente respeita todas as metodologias que tem hoje. Sim, Conhecemos, inclusive, profissionais. Você formou algumas profissionais em relação a isso. Mas a gente ainda precisa falar sobre a base de tudo. Se eu falar sobre a base de tudo, eu tenho autonomia e propriedade para falar sobre o que expandiu. Agora, para que dar um sobrenome se você pode ser tudo? Você vai entender que a cartela vai ter o seu nome. E entender que esse sobrenome também vai depender da metodologia. É quase que uma especificidade da metodologia. Então, a gente tem o expandido, que são 12 cartelas. É o mais completo? É o mais atual porque tem 12? Não é a quantidade de cartela que torna isso mais ou menos atual. O tonal, que é um método mais antigo, muito trabalhado na Europa, são 16. E já acontece há muito tempo. É muito mais antigo do que o expandido. O 24x4 americano também. Sim. Então, são meios diferentes de fazer a mesma coisa. E as teorias, normalmente, quando são muito simples nos quadrantes, as pessoas tendem a achar essas subdivisões para facilitar. Então, se você já tem os modelos pré-prontos, você vai ver qual que é a caixinha que melhor encaixa o seu cliente. Quando a gente tem os 4, a gente tem mais liberdade de individualizar, porque a gente não vai achar a gavetinha pronta. Ele é a gaveta dele. É ele que recebe as informações, e não ele entrar numa gaveta. Eu acho, vou falar no lado de uma pessoa que não conhece. Por exemplo, quando eu fiz meu primeiro curso ou quando eu fiz o meu primeiro teste, saber que eu sou uma primavera e apenas a primavera, não uma primavera com algum sobrenome. Com algum sobrenome, Y, enfim. Me deu uma certa liberdade. Para mim foi libertador também. Porque aí eu sei que dentro da cartela de primavera tem muitas cores que eu posso usar. Se um dia eu tô mais fechada, mais introspectiva, eu vou usar tais cores. Se um dia eu quero ficar mais luminosa e tal, eu vou puxar as cores mais fortes. E aí também é libertador pro indivíduo, pra pessoa que, olha, descobri que eu sou a Renata falou isso aqui a Renata, minha amiga, que vocês conhecem. Nossa rainha, né? A nossa rainha. A Renata, no primeiro episódio aqui, que a gente tava fazendo um piloto, a Renata veio pra gente falar o que era o podcast. Ela falou isso. Ela falou, quando eu fiquei sabendo que eu era outono, ela falou que pra ela foi libertador e ela entendeu o poder que ela tinha do outono. Os recursos, né? Os recursos que ela tinha. Isso. Isso. Então, a gente entende hoje muito mais que são ferramentas para a consultoria trabalhar o indivíduo do que para o próprio indivíduo ficar limitado. Eu só posso usar essas cores, e agora? E uma coisa que a gente vê que até pela popularização desse método que tem o sobrenome, as pessoas ficam querendo dar o sobrenome. Então, eu sou primavera o quê? E quando a gente entende os quadrantes, né? Quando a gente entende essa teoria base, a gente sabe que para ser primavera você tem que ser quente e luminosa. Acabou. Então esses dois já são seus. Já são seus. Aí a gente vai ver que a profundidade, o claro e o escuro, é a sua intenção. Então você já tem tudo ali. Por que você vai fracionar e você vai querer ter só uma parte dela? Em vez de você ter tudo e poder usar do seu jeito aquilo lá. Então não é que a gente tem um método antiquado ou que a gente não entrega a individualização. Não. Pelo contrário, a gente faz com que o cliente participe da individualização da cartela dele. Ele vai dizer que primavera que ele é, né? E não precisa dar o rótulo, porque ele vai ser com a adaptação, com o momento de vida que ele tiver. E se reconhecer. E reconhecer. É pegar o mapa mundo e falar pra onde você quer ir. Isso. Vai pra qualquer lugar. Agora, se eu falar, você só pode ir pra América do Sul, você limitou. Aí ferrou, né? Mas eu posso fazer uma escala... Aí eu posso fazer uma escala na América do Norte. Tá, mas dá mais trabalho. Porque eu tenho que fazer uma escala, então há um movimento novo. A gente não critica nenhum tipo de teoria justamente por isso, pelo respeito a todos os profissionais. Mas o que a gente insiste muito é entender a base e dar essa base para o nosso cliente. É uma irresponsabilidade eu pegar uma cartela e falar assim, aqui é a sua cartela. Ele vai falar, obrigada. Ai, que bonito. Essas são minhas. Posso usar tudo? Tudo. E aí começa a escravidão, né? Virar cativo. Ixi, esse aqui não tá, não. Entra na loja, abre a cartela e fica comparando com a blusa. Ai, não é exatamente igual, então não pode levar.
né? Quando o nosso cliente entende que ele tem uma gama de cores, que tem aquelas características, ele apura o olhar emocionalmente. Isso. Ele cria conexões. Então, ele mesmo fica seletivo. Fala assim, olha, eu comprei uma blusa que não é muito da minha cartela, mas eu consegui usar com aquele verde e ficou incrível. Essa autonomia é dele, não é nossa. Não sou eu que vou fazer a combinação. Ele vai perceber, sentir e a gente vai guiar. Nosso papel é facilitar, possibilitar e encantar. Ah, gente, é isso! Mas olha, eu vou falar uma coisa. Vocês falaram de não criticar outros métodos, e eu super entendo isso. Realmente, cada um trabalha com o método que acha melhor. Mas vocês também têm o método de vocês, que é esse, Sim, que é o que eu acredito, e que eu acho que até facilita mais para a pessoa quando ela se entende, se conhece e trabalha o autoconhecimento e usa a cartela como guia. A gente até brinca disso, né? Vocês brincam disso, que é na sala de aula, que a cartela é como um guia mesmo. o Waze, né? O Waze, né? Que é o nosso Waze. Pra gente realmente descobrir a nossa melhor versão, externalizar o que a gente tem dentro, entender e fazer a conexão de quem a gente é, o que a gente tá mostrando pro mundo. Então, é um trabalho muito individualizado. Então, tudo bem, são outros métodos, Sim. Mas eu vou falar aqui porque eu tô aqui no podcast, é meu, e eu vou falar o que eu quiser. E a gente assina embaixo, né? A gente assina embaixo. Gente, calma, tô zoando, tô de brinks. Não, mas assim, eu vou falar no método que eu acredito, que é o que eu estudei com elas e que eu acho que é muito mais humanizado. Então, eu vou defender esse, apesar de também concordar com vocês. A gente respeita. Respeito todos os métodos que as pessoas decidem trabalhar, se elas sustentam e bancam aquilo e tá tudo certo. E é isso. E para nós, o nosso senso de responsabilidade é enorme, porque a gente assumiu um método, né, que trabalha comportamento humano. Isso. E é se envolver. Ele dá mais trabalho. A gente tem que pensar mais, a gente tem que elaborar mais, a gente tem que traduzir, interpretar mais para o cliente. Então, não é qualquer pessoa que entende esse método. Muitas pessoas, alunos, chegam na sala de aula esperando uma coisa, tem outras, e aí eles falam, não, eu vou buscar outra informação. Tudo bem, é o que representa para ele. Mas quem fica com a gente entrega um trabalho de qualidade, porque vai muito além de uma cor ou de uma cartela. Se o Waze já de cara nos dá, né, 3 percursos para o destino, que dirá, né, se a gente ainda vai dominando isso. Aí você passeia, né? Ou seja, você que está escutando a gente, você que está assistindo a gente, se você já fez a sua cartela e de repente você agora pensou, nossa, olha, faz sentido. De repente eu sou essa cartela com o sobrenome, aceite que você é a sua cartela toda, você é única, entendeu? Se aproprie disso. Se perguntar qual primavera você é, todas. Todas, entendeu? Todas, eu sou primavera em pessoa. O que você quiser. Primavera em pessoa. Elas vêm... né? Que primavera você é? Todas. É? Qual? Todas. Eu disse todas. A que eu quiser, na hora que eu quiser, e bem entender, ela é minha. Gente, olha, passou tão rápido. Meu Deus, eu tô assustada. O diretor tá olhando pra gente. Falou, ele vai chega. Olha lá. Olha, esse rendeu, hein? Você vai fazer a caveirinha desenhada? Agora vai, né? Tipo... Diretor Thiagão tá aqui com a gente hoje, controlando o nosso tempo, ele e o Vini. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Passou muito rápido, porque normalmente os nossos bate-papos são assim, né? A gente já notou, da outra foi quase 2. Abafa. A gente gosta de falar. Mas isso tudo, gente, é pra mostrar realmente o principal objetivo do podcast, do Moda Life. Por isso que é Moda Life, porque é vida. E a gente usar a moda como ferramenta. Eu sempre falo isso aqui. A gente usar a estética como ferramenta, associado às cores, às linhas, às formas, tudo que a gente aprende aqui. E é para te ajudar mesmo a despertar a sua melhor versão. Dentro do que você é, dentro do que você acredita, das suas escolhas, dos seus valores, da sua essência. Porque é muito individual. Não adianta você olhar para o Instagram de alguém e falar, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser essa cartela, eu quero ser... Você é você. Com a sua luz, com a sua sombra. É você. Se você se aceitar, se conhecer e se olhar com carinho e começar a trabalhar o autoconhecimento e pegar todas as dicas que a gente passa aqui, aí ninguém te segura. Não, e ó... É tiro atrás de tiro. E você falou uma coisa muito séria que eu preciso até fazer uma referência. Ai, meu Deus. A palavra moda vem do substantivo masculino modo de vestir, modo de ser. Então, quando a gente fala da moda life, a gente está falando do modo de ser a sua vida. O modo de viver. É o seu lifestyle, é como você vive. Então, é por isso que aqui é tão verdadeiro, gente.
Vem conhecer mais, né? Aliás, eu já vou contar então a novidade. Para tudo, que eu vou fazer a novidade aqui. Pessoal, você sabe que já até me falaram isso lá no Instagram? Que virou uma marca, esse meu A gente tinha que fazer um clap your hands aqui, sabe? Sair de fundo. A gente tinha que fazer. Gente, é o seguinte, eu falei com elas chegaram aqui pra gravar, na hora que elas estavam entrando, eu falei, é o seguinte, agora a gente vai fazer um quadro com as mestras. Então, toda última quinta-feira do mês, vocês que ali, a gente se vira. A gente se vira. A gente que lute. Bate aí, mestra, que a gente vai... A gente vai dar um jeito. Vocês que lutem com a nem agenda, for 3 da eu não manhã. quero nem saber, entendeu? Viu, Vini? 3 da manhã, viu, Thiagão? Então vai ser assim, a gente vai fazer toda a última quinta-feira do mês, como os episódios vão ao ar toda quinta-feira, a última quinta-feira do mês vai ser um bate-papo com as mestras. E aí, a gente vai escolhendo os temas, mas eu também quero pedir a sua sugestão. Queremos perguntas. Porque como aqui a gente fala de vários assuntos, a gente aborda vários temas, autoestima, autoconhecimento, cores, enfim, a gente aborda muitos assuntos aqui no Moda Life. Mas aí, você conhecendo também agora, já estamos no 2º episódio com as mestras, você pode trazer sugestão. Então comenta aí no YouTube, manda no Instagram, elas vão passar o Instagram delas agora aqui também, mas essa é a novidade. Agora a gente vai ter um quadro dentro do Moda Life Podcast, que vai ser a última quinta do mês, o quadro que eu vou colocar uma enquete do nome do quadro. Boa, bora lá. Então eu vou pôr uma enquete lá no Instagram do Moda Life pra gente pensar no nome desse quadro, porque agora elas são do podcast. O quê? A gente falou que se fosse pra crescer de um jeito, seria aqui, com ela, né? Pra gente ficar famosa. A gente tem o de carona com as mestras quando a gente tá no carro, que é a nossa brincadeira. Então, mas aqui agora a gente vai ter um quadro. Exatamente, agora aqui vai ser a coisa séria, gente. E a gente já topou, né? Ai, com certeza. Obrigada pela sua participação. Vamos deixar o Instagram de vocês, os contatos do Instituto Mil e tudo, gente. Bora. Certo, @AdriMasili, MASLI, né? O meu Instagram. O meu é Tati, TATTY Camargo. E a gente tem o Instituto, @Instituto_1000. Né, o nosso cantinho, onde a gente ministra os cursos que trabalham essas soft skills. E, né, ai, que chique. Lele Alves. A gente não tem nem o que falar. Aqui, eu acho que a gente não desassocia mais o nosso nome do seu, nem do Instituto, porque é extensão, é família também. A gente também tem a parte, né, a private, que é mais importante. E a gente sabe que você caminha nessa jornada, você é corajosa, porque você não tem medo de falar o que você acredita, as vertentes, você fala com amor, você fala com dedicação, e para nós ter uma representante no seu nível é uma honra. E saber o quanto você estuda, porque essa mulher estuda, tá, gente? Pra trazer conteúdo realmente de qualidade pra cá. A gente acompanha, a gente sabe. Inclusive, ela tá fazendo um curso atualmente conosco. É verdade, ela está em aprendizado, ela se divide ali. Logo, logo vai ter palestra do Moda Life. Exatamente. Maravilhosa! A gente quer deixar... Joguei pro universo. Tá aí, Você universo precisa de uma palestrante pra sua empresa, Moda Life, representante do Instituto Mil. Exatamente. Ela tem a nossa curadoria. Estamos juntos com ela. Verdade. A gente quer agradecer. Beijo pra vocês. Obrigada pela audiência. Obrigada, gente. Obrigada, Ervic, nosso parceiro, que tá com a gente desde o primeiro episódio. Queremos Ervic. Ervic agora. Queremos também, Ervic agora, todo convidado que vem aqui, Eu acho justo ganhar. A gente quer. Já fiquei sabendo dos produtos, eu tô alucinada. É verdade. Olha, gente, eles fizeram um lançamento há pouco tempo da linha de tratamento, que é a Hervic, a linha Hervic com tônico capilar, que agora tem shampoo, ampola. E nosso plasma, Hervic, a beleza transcende. Eu sou profundamente grata, tenho que fazer esse... Nunca parei, assim, pra falar o quanto eu sou grata pela Hervic, porque quando eu cheguei pra falar do projeto, o Michel, né, que é o CEO da empresa, eu falei, você entra comigo nesse projeto? Que é um sonho, né, fazer um podcast pra falar de moda comportamental. E ele topou, então eu sou profundamente grata, ele tá com a gente aqui, a Hervic tá com a gente aqui desde o primeiro episódio. Então eu sou muito grata mesmo a essa empresa, então eu queria mandar um beijo para todo mundo da Hervic e falar para você entrar e conhecer os produtos, porque são produtos de qualidade, senão eu não falaria aqui. Antes de qualquer coisa, eu já trabalho na Hervic, já divulgo eles na TV há um tempo, mas eu também uso os produtos de verdade, gente. Então eu não falaria aqui se eu não usasse e se eu não acreditasse tanto. E obrigada, Metrópole Filmes! Aê! Paula
Alves do marketing lá do Moda Life, o Vande da produção. E todo mundo que tá aqui com a gente, deixa seu comentário, like, curtida. Sugestões, né? Patrocínios e etc, também, né? Gente, vem, só vem, só vem. Só vem. Obrigada, gente. Obrigada, Beijo. Lelê. Eu só falando.